Olá, olá, olá! Ótima noite! Hoje é dia de live, terça-feira, 20 horas. Live com convidada, uma convidada mega especial. A gente já está informando a todos que realmente nós já estamos ao vivo e a Lilian já está aqui, que é a minha convidada, para a gente iniciar essa live. O título da live é pura e simplesmente o segredo para manter a força mental, ou seja, é uma live reveladora. A gente vai falar sobre a questão da mente, da nossa força e como a Lilian conseguiu isso e conseguiu muito mais. Conseguiu superar doenças, transformar a vida dela e hoje ser uma pessoa que vem inspirando a gente há muito tempo. Antes de eu chamá-la, eu já quero contar um pouco como que eu conheci a Lilian. Conheci a Lilian num evento chamado Omni Experience, que foi um evento de 2021, em outubro, e foi o primeiro evento pós-pandemia que eu participei. E aí, você sabe, né? O universo é muito generoso e por um acaso, que não existem acasos, eu sentei do lado da Lilian e nós começamos a bater papo, né? A fazer as dinâmicas que fazia parte do contexto. E eis que eu descubro que aquela pessoa que estava do meu lado, chamada Lilian Ishida, ia palestrar naquele evento. E, gente, a hora que ela subiu no palco e contou a história dela, eu me arrepiei. Me arrepiei de verdade. A história dela está baseada em coisas que a gente vai ouvir dela nessa live. Eu aprendi muita coisa. Aprendi sobre autorresponsabilidade. Aprendi que quando a gente quer, de certa forma, é como se a gente atraísse aquilo na nossa vida. E descobri um poder de um livro. Depois do evento, eu inclusive escrevi uma carta para Lilian, agradecendo. Porque ela foi aquilo que estava me faltando para eu de fato me determinar a escrever um livro, que é um sonho muito antigo que eu tenho e que já está em andamento, em projeto. Então eu quero que vocês que estão ao vivo comigo, né, deem uma chuvinha aí dos coraçõezinhos para a gente receber aqui com muito amor, com muito carinho, uma pessoa que vai doar o tempo dela para nos ensinar, para compartilhar a história dela, a jornada dela e mais do que isso, o que ela vem fazendo para manter essa energia que ela conquistou através de todo um processo de transformação. Então vou chamar a Lilian e o que eu queria de vocês, em primeiro lugar, era... Cadê? Vamos ver... Ué... Lilian, você consegue pedir para participar? Porque eu não estou conseguindo te chamar aqui. Achei. Sim. Vamos ver se aqui vai. Achei. Vixe. Convidar. Vão me dizendo se o som e a imagem estão ok. Dá um aceninho. Oba! Lilian já está entrando. Oi, boa Aê! noite. Ótima Tudo noite, bem? boa noite. Tudo bem e você? Tudo jóia, graças a Deus. Lilian, conta pra gente, em primeiro lugar, de onde você está falando? De que Ah, estado? sim, ó. Estou falando do Paraná. Agora eu morava em Maringá, Paraná, né? Por muito tempo, nasci lá, mas esse ano, né? Especialmente, eu estou morando agora em Astorga. É uma cidade meio vizinha de Maringá, aqui do Paraná. Certo, Muito obrigada pelo certo. convite, boa noite a todos. Nós que agradecemos, Agradeço. Lilian. Conta pra gente um pouquinho qual que é a tua história, né? Tua idade, se é casada, solteira, se tem filhos. Ah, sim, eu sou casada, inclusive, né, vou contar ali já do início mesmo, para todo mundo entender, né, por que que eu tô contando tantas vezes a minha história, né, para quem já ouviu, quem não ouviu também, seja muito bem-vindo.
Em 2017, né, no começo do ano, né, eu me casei em fevereiro, né, no finalzinho, dia 25 de fevereiro. E assim, aparentemente eu sempre tive uma vida normal, de uma pessoa assim, só com algumas alergias, sinite alérgica, assim, né, que dava assim, acordava, mas nada grave, nada assim, né, de preocupante. Mas aí, em abril de 2017, comecei a ter uns formigamentos na mão, né? Vou tentar resumir o máximo possível para não ocupar muito tempo de vocês também. Mas aí, assim, começou com um simples formigamento na mão, mas como era só formigamento, eu não levei adiante, nem me preocupei tanto. Mas conforme foi avançando, né, o tempo, o que era formigamento só na mão, ele começou a inchar, né, a minha mão, a ponto de eu não conseguir fazer esse movimento, porque estava tudo inchado, daí o máximo que eu conseguia fazer era esse movimento aqui, ó. Aí, além Uhum. do inchaço, eu comecei a sentir dor. É como se tivesse, assim, a sensação da dor, da ardência, é como se estivesse segurando um cubo de gelo, porque a minha mão até, inclusive, ela ficava cianótica, né? Ela ficava bem roxa. Daí eu comecei a falar, caramba, né? O que será que está acontecendo com a minha mão, né? Porque começou a ficar, assim, meio roxa, né? E sem circulação, né? E sem esses Uhum. movimentos, aí fui procurar, né, ajuda médica, né? E naquele tempo ainda eu não tinha um plano de saúde, né? Porque para mim ainda era caro ter esse custo de plano de saúde. Então, fui recorrendo ao SUS, né? Aí Sim. e SUS, né, para quem conhece, por mais que é funcional, né, ele tende a demorar um pouco mais o atendimento, né? E nisso, né, no primeiro contato ali com o clínico geral, ele falou: não, procura um médico vascular, né, para ver se não está entupindo alguma veia, alguma, né, para ver se, né, tem alguma coisa, problema de circulação, né. Então, procurei, mas fiz todos os exames, né, tirei raio-x da minha mão, tudo, mas aí o médico falou que não era a especialidade dele, assim, que da parte dele estava legal, então que eu tinha que procurar talvez um ortopedista, né? Daí lá vai a saga dos médicos, né? E começou o Sim. início, né? Até aí, assim, não entrei em pânico, porque um médico, dois médicos é até normal, né? Mas aí do ortopedista que eu fui também, ele falou, não, os ossos estão bacana, mas por que ortopedista, né? Porque além da mão, assim, comecei a ter dor no osso. Começou Uhum. com a dor no cotovelo, daí começou a ir pro ombro, que aí chegou um ponto que eu tava travada, já não conseguia nem, tipo, fazer erguer, assim, sabe? Então, isso dificultava muito nas minhas tarefas diárias, né? Como trabalhar ou até trocar de roupa mesmo sozinha, né? Uhum. Comecei a ter essa dificuldade e com essa dificuldade aí é complicado, né? Às vezes até para ir no banheiro, dar descarga, porque da minha patente assim era aquela de apertar o botão. Mas quando Uhum. a gente não consegue fazer esse movimento, o que que a gente faz, né? Aí eu pegava tipo algum hashi, né, que eu tenho na minha casa assim, algum Uhum. palito, né? Segurava desse jeito e eu apertava assim, porque improvisava, né? Para não ter que até pedir para meu marido ajudar a dar descarga na patente, né? Uma coisa assim que comecei a entrar em pânico, né? Porque eu falei, caramba, né? Tô perdendo os movimentos da minha mão, não tô conseguindo nem trocar de roupa, né? O que será que tá acontecendo, né? Só que aí E a situação Nínia, foi agravando. deixa eu te perguntar uma Uhum. coisa. Entre a questão do começar a inchar e você começar a sentir dor nos ossos, quanto tempo que levou isso? Cara, foi uma coisa assim, muito rápida, a questão assim, menos de um mês, assim, em 15 dias já foi mudando de um para outro, assim, sabe? Tipo, foi acontecendo muito rápido, em menos de um mês já aconteceu tudo isso, assim, Assustador. tipo, é assustador. Tipo, Sim. vamos dizer que a cada semana eu piorava, né? Vamos dizer assim, Aham. né? Em formas Aham. de tempo, assim, né? Então, isso que estava me assustando, porque foi progredindo de uma tal forma rápida que aí falei, caramba, né? E a gente procurava médico, né? E aí, tanto é que eu tinha um pico de febre, né? Que deu uma febre alta de 39 graus, aí eu fui no UPA, né? Que é a unidade básica de atendimento, assim, Uhum. né? De pronto-socorro imediato. Aí eles falaram, não, o seu caso é hora de você procurar um reumatologista, né? Que eu acho que é alguma coisa relacionada a reumatologista, né? Reumática, né? Então Uhum. fui lá, mas aí isso você sabe, né? Você tem que a- marcar uma consulta com o clínico geral para ele te encaminhar para um especialista, né? E lá vai a minha saga. Só que o cara lá da recepção, ele foi bem honesto comigo. Ele falou, menina, o seu estado só, eu tô vendo que você não tá legal, e se você esperar o atendimento, tá demorando de 1 a 2 anos para marcar uma reumatologista. Ah, meu Então, Deus. eu falei, caraca, né? Se a cada semana eu tô piorando, imagina esperar 1 ano ou 2 anos, né? Será que eu vou aguentar até lá, né? Então Sim. aí eu até
paguei, assim, uma consulta particular mesmo, né, com a reumatologista, né, para tentar ver o que está acontecendo. Aí, a princípio, no início, ela me deu o diagnóstico de artrite reumatoide, né? Porque como era todas as articulações que estava Uhum. travada, e dos exames de sangue, a princípio ela falou que era isso. Aí eu iniciei o tratamento, né, da artrite reumatoide, né, Uhum. com os remédios, assim, tipo anti-inflamatório, né, corticoides, né, até com metatrexato, e fui tomando remédio. Só que a dosagem que ela dava não tava tirando minha dor, parece que tava cada vez mais inchando a minha cara, tudo, o corpo inteiro, de mão foi pro rosto, foi pra barriga e Uhum. assim por diante, né? Aí ela chegou, ela tava aumentando as doses, mas chegou um ponto que o remédio já não tinha mais a dosagem suficiente. Então, ela até, inclusive, ela falou assim, vixe, não tá fazendo efeito. Em vez disso, então você vai ter que tomar mais remédio. E foi somando, somando. E essas medicações são fortes. O que torna, como são medicações fortes, aí começa a afetar outras coisas, né? Tipo, ajuda um pouquinho na dor ali, ele dá uma anestesiada, porque não é curar, né? Porque ela deixou bem claro que não tinha cura, porque era uma É. doença crônica, né? Que é a doença autoimune, a doença Sim. geral, né? Vamos dizer, né? A Que é artrite é uma especialidade. autodestrutiva, né? É como se o corpo Exatamente. se Então, voltasse contra ele mesmo, né? exato. Daí, como eu estava tomando essas medicações muito forte, aí começou o problema de estômago, né? Comecei a ter, assim, uma sensação de queimação. Daí lá vai Uhum. eu, né, marcar com um especialista, que é um gastro, né? Aí ele dá mais remédio, né? Um para proteger o estômago, o outro para, né, não produzir muito suco gástrico. Então, e foi somando os remédios. Eu falei, Ô, mas se eu tomar Lilia, esse. deixa eu te perguntar uma coisa, né? Como Ok. especialista em transtornos de ansiedade e depressão, como é que ficou o teu humor? O que que você pensava? Como que era acordar? Como é que era dormir? Né? Como que ficou isso? Como ficou a relação com o seu marido? Que prejuízos que tudo isso te trouxe nesse nível mental e emocional? Nossa, te falar que a mental tava assim, no estado quase de pânico, né? Porque começa assim primeiro com medo, né, do desconhecido, porque você passa por uma série de exames e eles não sabem, né? Não é que não sabem, eles não fecham ainda o diagnóstico, porque ainda você não passou por todos os processos para eles fecharem de Uhum, fato um diagnóstico correto. Então, primeiro é o medo de não saber o que, que eu preciso tratar, porque meio que estava só remediando com remédio assim os sintomas, né? Tipo, abafando assim para uhum, tirar, aliviar um pouco a dor. Só que nisso começa a vir o desespero, né? Porque com todas as coisas somadas, você não consegue trabalhar. Daí eu falei, caramba, né? Naquela época, né, em uhum, 2017, se eu parar de trabalhar, que renda que eu vou ter, né? Como que eu vou pagar minhas contas? Como que eu vou pagar os remédios, né? Porque uhum, você sabe, né? Marca consulta, tem, não é só consulta, tem a consulta, uhum. tem o exame médico, tem, né? Remédio, daí você vai somando tudo, falei, caraca, né? Se eu parar de trabalhar, como que eu vou ter renda, né? A sorte é que eu tinha acabado de casar e meu marido, assim, estava estabilizado, né? Tipo, estava num trabalho legal, então ele Certo. conseguia, né? Porque por mais, assim, a gente consegue ficar afastado pelo auxílio, né? Doença, quando na Sim. época eu estava de carteira de, né, CLT, trabalhando na ótica, mas, assim, a minha mentalidade era cada vez mais se sentir um lixo mesmo, porque, fim no poço, porque você começa a entrar em depressão, porque Uhum, você começa a sentir um peso, sabe? Não só para você, porque você uhum, está sentindo essas dores. Você está dependendo de trocar de roupa, até às vezes, né, de comer, assim, que você não consegue ter esse movimento. Então, você precisa de alguém para estar lá cuidando de você. Então, dá trabalho para não só para o marido, mas para a família toda, né? Então, eu só aguentei mesmo, porque graças a Deus meu marido me ajudou muito nessa jornada, né? Mas eu uhum, acho que a gente se sente assim. Teve uma época assim que já estava no auge ali da minha dor, que eu rezava, né? Chegou a ponto que no pico que começou a afetar o coração, a respiração, né? Todas essas consequências disso, né, da doença autoimune, começou a atacar tudo. Então, deu taquicardíaca, que teve um ponto que eu não estava mais nem conseguindo respirar, né? De falta de ar mesmo, né? Tanto é que a minha sorte é que eu estava numa consulta da reumata, ela chamou a ambulância, daí eu fui direto da consulta dela para UTI. Fiquei lá internada nossa. na UTI, e quando eu estava na UTI, assim, eu chegava a ponto de eu rezar para Deus me levar, porque eu não queria mais viver, eu não sentia Uhum, motivação de
motivo de viver, porque eu tava, né, tipo, incapacidade, tipo, vegetando Uhum, vivo, vamos dizer assim, né, por causa dos movimentos, né? uhum, Então, o desespero mental, igual você falou de dormir, né? uhum, Eu tava até com insônia, eu não conseguia dormir por causa, primeiro, das dores que eu tava sentindo no corpo inteiro, e uhum. segundo, porque, assim, era só eu cochilar e parecia que eu acordava pior, porque aí diminuía a circulação, daí parece que doía mais. Então, eu tinha até medo de dormir, porque eu Uhum, sabia que isso poderia piorar a minha situação, né? Então, eu estava uhum. num estado assim que eu não sabia, assim, dava vontade de me matar, vamos dizer, né? Nossa, estava Sim. bem assim, no esgotamento mesmo. Porque a soma desses remédios que eu falei que foi afetando, né, cada vez no estômago, né, a alergia, foi tudo intensificando tudo, né, porque foi danificando, que eu até cheguei a ponto lá de tomar 23 remédios diários, né, o acúmulo disso, né, falei, caraca, né, e assim, eu perguntava para os médicos, mas se remédio que eu tô tomando é temporário? Não, eles falaram que era um remédio que eu teria que tomar a minha vida inteira, né? Então era bem complicado, sabe? Falei, caramba, né? Que situação que eu cheguei, né? E eu era nova, né? Porque eu tinha meus 26, 20 e poucos anos, né? Eu sou meio ruim de matemática, daí eu não lembro a idade certinha, né? 5 anos Mas a menos foi. do que agora. Você tá com quanto agora? Eu tô com 33. Com 30 aí? 3 3? agora. É. 28, então. E essa Ah, então com 20 evolução anos. de como começou a inchaço na mão para essa questão de você estar com 23 remédios, quanto tempo levou, Lilian? Assim, eu acho que uns 6 meses Nossa, começou já. muito E eu fiquei rápido. uns 4 anos tomando essa quantidade de remédio, sabe? Não foi pouco tempo, foi 4 anos de luta ali, com todo mês, né? Consultando o médico, com acompanhamento, né? Para ver como que tá. Mas eu te falar assim, se mesmo tomando essa quantidade de remédio, se falar que tirava toda a minha dor, era mentira. É isso que eu ia te perguntar. Tava aprendendo a viver com a dor, sabe? Tipo assim, tá doendo, mas assim, até que eu consigo aguentar, né? Mas assim, tirar por Aquela completo eu não coisa, tirava. aquela coisa. Hoje está um pouco melhor, né? Hoje não está tão É, ruim, né? A gente começa a medir acho pelo que é quanto isso. está um pouco melhor, né? Não aquela sensação de alívio, né? Exatamente, é nesse sentido, sabe? Então, caraca, né? Porque, igual eu falei assim, afetou tanto, 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 que daí dava infecção infecção urinária, sabe? Eu tinha muito problema com infecção. Então, além dos medicamentos, entrava antibióticos, né? Aí dava muita sinusite. Eu tinha todo dia era acordar eu com papel higiênico ali do lado, porque já acordava espirrando, com o nariz todo escorrendo, né? Era diário isso, o olho coçando, né? Então era bem forte essa parte da alergia e foi criando, inclusive, a intolerância ao glúten, à lactose, porque era só eu comer alguma coisinha com leite que eu ia correndo pro banheiro que dava diarreia, né? Tava uma disenteria Nossa, lá que chegava a doer minha barriga mesmo, né? Então, aí a gente tem que mudar toda coisa, né? A alimentação, né? Parar de comer farinha. E o glúten é bem complicado. A gente fala farinha só sim, pensa no pão, mas tem muita sim. coisa, né? Tudo, né? Macarrão, é tudo. Se você pensar tudo, até nos temperos ali mínimos tem Sim. glúten, né? Então, eu até assim, sabe? E o desespero foi grande, assim. Assim, eu comecei a procurar, né? Além das ajudas de médicos convencionais, comecei a procurar alternativas, né? Tipo, Hum, energia, reiki, acupuntura, auricultura. Até em casa espiritista eu cheguei a ponto de ir, assim, sabe? Porque eu uhum, tava atirando para tudo que é lado. Não, aham, né? Todos eles não estou dizendo mal, pelo contrário, todos eles me sim, ajudaram na medida que eles conseguiram, né? Mas aqui sim. vinha de mim mesmo, né? Do meu físico, mesmo assim não melhorava, né? Tipo, amenizava ali no dia, mas no dia seguinte voltava do estado normal, né? Tipo, que eu sentia dor no caso, né? E Aí Lilia, deixa eu te Oi, perguntar uma coisa. Eu vou te claro. interrompendo, tá? A gente tem Não, aqui o imagina, nosso capaz. tempo total, tá? É um prazer. Aham. Eu vou te explorar um monte. Qual que era o maior desejo daquela Lilian lá de trás? Era descobrir o que estava acontecendo, era se livrar da dor, era poder ficar bem para ser mãe, era poder trabalhar. Qual que era a coisa que você mais desejava? Naquela Lilian do passado, a coisa que eu mais desejava por mim mesmo era morrer.
Sinceramente, Olha isso. eu tinha aquela vontade muito grande de morrer, porque eu achava que só morrendo que eu ia acabar com aquele sofrimento todo. Eu já não conseguia encontrar uma luz, porque de todas as coisas que eu procurei, né, e eu via que eu gastava, gastava e eu não tinha retorno, né? Então eu falei, caraca, então acho que é melhor conformar, mas conformar com essa dor também, né, dando trabalho, gerando gastos assim, eu realmente me senti assim um lixo na época, né? Então, eu não me valorizava, eu não me amava. E eu era muito negativa, assim, ah, não vai dar certo, eu não vou encontrar, é impossível, não tem cura, eu vou viver a vida inteira assim. Se for para viver a vida assim, praticamente vegetando na cama ali, né, sem fazer nada, que Aham. prazer que tem, né? Então, eu não conseguia enxergar o caminho ali, a felicidade, nem ver, mesmo que as pessoas falam, tenta pensar positivo, mas nessa situação que eu tava, né, assim, por exemplo, quando eu tava internada lá no auge mesmo, recebendo injeção a cada 1 hora, né, sendo Nossa. furada, você olhava para o lado, todo mundo entubado, né? E aquela coisa assim, até o cara do lado morreu, assim, aquele, sabe, assim, é trauma, né, de ficar. E como eu tomava Sim. muito remédio, eu ficava muito acordada, né? Não podia deixar eu dormindo muito, até pela circulação mesmo, né, do meu Ah, organismo. Então, é complicado você ficar 24 horas num lugar fechado, levando injeções a cada 1 hora, furada. E minha veia já é difícil de encontrar. Então, nossa, tava roxo, parece que eu tinha apanhado lá, de uhum. tanto roxo que eu tava na pele. E sabe assim, é bem torturante. Tava vendo uma tortura, porque não tem televisão, você não pode mexer celular, na UTI você fica peladão, né? Sim. Só com aquela roupinha do hospital. Então, assim, a cabeça vai pra, né? Você acha que meio que enlouquece lá dentro, né? Conforme vai passando os dias, né? Sim. Então, Você foi ficou bem quanto complicado tempo mesmo. na UTI? Internada 10 dias, não, acho que 15 dias mais ou menos. Nossa. Fiquei E bastante saiu de tempo lá aí. bem ou não saiu de lá bem? Olha, eu saí de lá assim, igual eu falei pra você, 100% a gente nunca sai, né? A gente sai fraca, né? E a gente, assim, tem que aprender, né? A tudo, assim, a voltar a andar, né? Porque dói, né? Uhum. Tudo, o corpo tá tudo. Você ficou muito tempo deitado na cama, os movimentos ficam um pouco restritos. Então, 100% não. A gente tem aquela Uhum. fase de recuperação. Mas só de ter saído do hospital, aí falou, Uhum. opa, né? Se Deus, mesmo orando, Deus não quer levar alguma missão, a gente tem aqui na Terra, né? Então. Uhum. E de ter saído nessa, vamos lutar, né? Já que é para acontecer, né? Então, eu tava indo, né? Aí, sorte, a minha sorte que foi em 2020, né? Eu Uhum. tinha uma amiga minha que ela era celíaca, né? E eu Uhum. conheço essa minha amiga, assim, eu peguei desde o começo, quando ela descobriu, teve o diagnóstico da doença celíaca, que ela não podia comer glúten, né? Nem lactose. Daí ela, né, até nos casamentos que ela ia, ela levava marmitinha, o garfo, faca, tudo, porque ela não podia ter contaminação, porque ela era alérgica, né? Nível Uhum. que se ela tivesse uma contaminação, usasse um garfo, mesmo lavado de uma pessoa que comeu glúten, ela parava no hospital, né? Olha isso. Então, aí ela falou para mim que fez a sessão da hipnoterapia, né? Se eu conhecia essa metodologia, né? E na época eu nunca tinha ouvido falar em hipnose, hipnoterapia. Para mim, que na minha cabeça, né, assim, eu achava que a hipnose era coisa assim de enganação, era só brincadeira ali, sabe coisa de desenho Sim. ali, que pega assim, o olho gira, ou que a gente Aham. fica fora, vai pra, né, Nárnia. Na minha cabeça é Uhum. infantil, né? Eu achava, né? Mas tem muita Preconceituosa, né? gente Pra que ser. pensa isso, tá certo. A maioria Eu das achava, na pessoas tem época, essa né? visão. Aham. Exatamente. Mas ela falou que uma única sessão que ela fez com esse hipnoterapeuta da cidade, né? E ela se curou, tipo, ela já saiu de lá, nem esperou, já foi comer cachorrão, que é a especialidade em Maringá, sabe? Os do cachorrão, assim, Aham. com pão e salsicha. Aí, Aham. nossa, eu falei assim, caraca, né? O médico falou que não tinha cura também da celíaca. E com uma sessão, ela explicou o processo que ela passou. E ela até, inclusive, estava até tão maravilhada que ela estava fazendo a formação da Omni, né? Na época que ela estava fazendo, chegou a Ah, ponto de, depois que ela fez a sessão, ela, né, se inscreveu ali, né? Deu um jeito de fazer
a formação, ela estava na parte online, porque como a pandemia teve, estava suspensa presencial e foi adiado para o final do ano, né? Uhum. O curso presencial, né? Então ela estava na parte online. E nisso ela falou, olha, né, eu não estou formada ainda, mas ela me explicou como que funcionava a Vende, e ela me emprestou um livro, que é aí que eu quero chegar no ponto, né? Qual que é esse livro, né, que a gente tem falado ali, né, que Aham. mudou tudo, né? A minha mentalidade. E olha que eu vou mostrar aqui para vocês, ó, isso daqui, ó, Desbloqueie o Poder da Sua Mente, do Michael Arruda. Esse livro aqui é o que salvou e mudou toda a história. Aí, porque, para ser bem sincera, eu, antes, a Lilian anterior, não gostava de livro, não tinha paciência de Hum. ler. Assim, era só abrir a página que eu dormia, nunca consegui finalizar um livro, sabe? Nunca fui muito estudiosa. Então eu falei, caraca, né? De tudo que ela tem, ela vai me dar um livro para ler, emprestar, né? Um livro para eu ler. Mas falei, cara, tô assim, tipo, procurando tudo que ela. Não encontrei nenhuma solução. E o dela, né, por ser conhecida, amiga, assim, ali, que eu convivi mesmo, né? Que eu vi que Uhum. realmente Uhum. transformou a vida dela. Falei, cara, não custa nada eu tentar ler, né? Aí da Uhum. primeira página, eu acho que eu li esse livro em 2 dias. De Uau! tão bom que é. 2 dias eu li esse livro aí. E é incrível, né? Porque já na E não primeira é muito página. fino, né, Lilian? Ó, é esse livro aqui, Então, não e é eu li em fino, dois dois dias, foi dias. de tão bom que eu achei que eu fiquei assim, hipnotizada, né? Isso que é o verdadeiro hipnose, né? Que eu não conseguia parar de ler, porque é muito bom. Desde a primeira página já fala as verdades, né? Que toda dor emocional que não é curada, ela se torna dor física. Essa frase eu guardei bem, porque eu falei, cara, as coisas que tá acontecendo comigo, né, são coisas assim, do acúmulo, dos traumas que eu sofri na infância, sempre tem alguma ligação com algo emocional forte. Não precisa ser nada trágico também, mas algo que para mim foi, Uhum. né, forte, que eu Uhum. não resolvi, né, Uhum. comigo mesmo, né, e que foi gerando, demorou, mas manifestou agora, né, essas doenças, essas coisas que nem médico às vezes consegue explicar o que eu tinha, né? Sim. Essa doença autoimune, né? Alguém perguntou ali que doença que é. Essa é a doença autoimune, né? Não vou Uhum. falar uma específica, porque cada vez que eu ia no médico, ele falava que eu tinha uma coisa. Uma hora era artrite, uma hora era doença mista do tecido conjuntivo, outra era esclerose múltipla. No final chegou a lúpus, Ah, para é? você ter uma noção. No final do diagnóstico ali, vamos dizer que o último médico falou que eu tenho lúpus, né? Ah, tá. Do diagnóstico. Mas eu não foquei muito nesses nomes, por quê? Porque o que importa ali é a manifestação, né? Tem essas associações, é que nenhum deles fechava o ciclo completo, né? Porque eu tinha um Certo. pouquinho de cada, né? Então, a síndrome de Renault, a síndrome de Uhum. Sjögren, então é muitas coisas juntos, né? Tudo Então, autoimune, né, Lilian? Por isso exato, tudo que autoimune, é. Ou exato. seja, Daí eu, né, é importante por quê? Porque todas as questões autoimunes é aquilo que a gente falou, né? É o corpo se rebelando contra o próprio corpo. Então, como que a gente tem que estar? Em que estado emocional a gente tem que estar para a gente se auto-atacar, né? verdade. Exato, você vê, né, a noção, né? Então, a partir do momento que eu li o livro, não só li, porque tem os exercícios, né? Você baixar o aplicativo da Plenamente, você fazer a carta do perdão, né? Perdoar a pessoa ali, né? E eu fui ver, assim, na minha cabeça, quais ações, né, que travou, o que aconteceu para ocasionar tudo isso, né? Não foi assim de imediato que eu já pensei numa coisa, eu fui fazendo uma regressão, né? Assim, eu mesma, assim, pensando qual o sentimento que vem, a primeira coisa que vem na minha cabeça quando eu sinto tristeza, e fui perdoando cada etapa, sabe? Até chegar no meu auge maior, que eu acho que é quando eu tive 8 anos, né? Que eu tive aqui no Japão, e num lugar que, né, um país totalmente, né, diferente. Por mais que eu sou oriental, né, eu nasci no Brasil, tenho sangue brasileiro, né? Então, a Aham. cultura minha era do Brasil, né? Então, eu adorava um arroz, feijão, né, carne, assim, coisa, né, típica brasileira mesmo, né? A cultura Sim. minha, né? Porque eu nasci aqui. Daí, chega lá, num país, assim, que eu nem sabia falar a língua, né? Não sabia falar o japonês lá. Então, e eles, assim,
quem é descendente, eles tratam muito mal os japoneses. Eles falam assim, eles têm na programação mental deles de que a gente fugiu da guerra, a gente desonrou o país. Então, eles têm um preconceito muito grande, igual a gente também está nesse mundo atual, mas tem muito preconceito contra homofobia, né, contra Sim. negros, né? Então, é esse tipo de preconceito que eles tinham contra mim, sabe? Tipo, no sentido da nossa nossos parentes desonrou o Japão, vamos dizer. Então, ou seja, quando eu entrei na escola, todo mundo ali, mesmo eu não sabendo falar japonês, a gente entende pelos gestos, né? Tipo, deles Uhum. tamparem o nariz falando assim, tipo, ai, que fedido, nem encosta, nem chega perto, sabe? Uhum. Então, pensa numa criança de 8 anos, né? Você já vai com medo na escola, no primeiro dia de escola, né? Cara, como que eu Sim. vou fazer amiguinho? Como que eu vou me comunicar se eu nem sei falar o idioma, né? E já todo Sim. mundo olhando com aquela cara de nojo de você, de não encostar. Mas o que era. Aí falava um monte de coisa que eu não entendia, mas a gente percebia que era uma forma de agressão, né? É a palavra, né? Mas assim, eles começaram a ter atitudes, né? O que era só verbal começou a ser físico também, né? Jogar pedra literalmente em você, chutar, bater. E era tipo a sala inteira, né? Tipo, 40, 50 alunos contra uma pessoa, né? O que eu poderia fazer, né? Então, praticamente virei um saco de pancada, né? E eu nunca tinha nem condições de falar para a professora que eu apanhei, porque eu nem sabia como falar isso para ela também, né? E também Sim. eles ameaçavam, né? Porque eles falavam, ó, apontava ali para a professora, se você falar para a professora, ó, você vai levar mais, né? Então, e o medo, né? De, Sim. às vezes, dedurar, né? E chegando em casa também, era tão traumático para mim, era tão medonho para mim, tipo, a dor era tão grande de apanhar, que eu também não conseguia nem falar para meus pais que eu estava passando por aquela situação, aquele momento, né? Além da vergonha, né? Falei, cara, eu não consigo nem me defender, né? Sozinha, né? Meu pai trabalha ali o dia inteiro, né? Eles trabalhavam das 6 e voltavam só meia-noite, então eu ficava o dia inteiro sozinha ali num país desconhecido, sem amigos. Então, para E mim, você não naquela tinha época foi irmãos bem. também? Então, eu tinha não, né? Tenho duas irmãs, só que uma estava no Brasil, né? Uma teve Tá. que ficar no Brasil porque estava fazendo tratamento odontológico, e a outra, inclusive, ela trabalhava também, sabe? Ela estava no Japão comigo, só que ela estava trabalhando, né? Já era mais Então, velha? era mais velha. Na época, acho que ela tinha 18 anos. Eu tinha 8, ela tinha 18, Tá. né? Daí ela estava trabalhando na fábrica. Daí, assim, era bem complicado lá, é bem rígido a educação, tudo. Inclusive, uma das intolerâncias que eu tinha, eu lembrei que, assim, lá tinha que comer arroz branco, né, sem tempero nenhum, e sardinha, peixe. Bom, é que eu nunca fui fã de peixe, mas tinha peixe e tinha leite. A gente tinha que tomar 300 ml de leite num vidrinho. E lá, assim, você não pode deixar nada, você tem que comer tudo que eles dão, porque Desperdício. como eles passaram muita fome Uhum. na guerra, então é uma coisa sagrada, né? Então, se você não come, uma forma de educar, naquela época de 1998, os professores eram autorizados a bater no aluno, uma forma de educar, né? Batendo assim na Uau. cabeça, né? Fazer tipo um soco assim, né? Que eles Ah, falavam é? em aí eu falei, cara, né, eu já apanho dos alunos. Por não comer, eu vou apanhar do professor também. É uma, tipo, vou ser agredida do professor, daí eu comia tudo ali na marra. Então, a minha intolerância, a minha, né, intolerância ao leite surgiu daí. De ter Hum. que comer, assim, as coisas, fazer as coisas que eu não quero por obrigação. Então, ficou gravado ali no subconsciente, Uhum. sabe? Essa programação Uhum. de que se eu tomar leite, né, tô fazendo contra a minha vontade, eu vou apanhar. Então, aquele medo tudo misturado, né? Então, Uhum. mesmo agora que eu não tenho esse risco de apanhar mais, mas só de ter consumido, meu organismo está programado ali que, né, de uma defesa Sim. que me faz mal, né? Então, aí Sim. falei, cara, então eu acho que a intolerância do leite surgiu da partir daí, porque antes eu não era intolerante ao leite, né? Eu fui criando essa intolerância, né? Uhum. Então, no momento que eu me conscientizei disso, né, que eu entendi que tinha programações anteriores, que eu ressignificando, né, não é apagar nem nada, porque a gente não apaga a memória de ninguém, né, a Sim. gente cria cicatrizes, né, mas a gente tem um novo sentido, né, tipo, naquelas condições, naquele ano, né, daquela época, eu não tinha muito o que fazer, eu tinha que respeitar a cultura que eu tava morando lá, né, eu que tava lá, né, no país deles, né, então
E se eles fizerem e perdoar, não é concordar com o que fizeram com você, né? É você se libertar da dor, né? Então, no momento que eu Sim. entendi também essa distinção de perdoar, porque a gente tem aquela coisa do orgulho, né? Não vou perdoar, não, porque quem fez mal foi ele, não fui eu. Mas quando eu me libertei e eu deixei ir aquela mágoa que eu tinha contra essas pessoas, né? Aí tudo começou a mudar, né? Fui ressignificando cada trauma, né? E numa dessas de comer, assim, também eu passei muito mal, a ponto de que alguém da minha família tinha que ir buscar na escola, né? E nesse dia que vieram me buscar na escola, por eu ter ficado ruim, foi o único dia que eu me senti amada, feliz, né? Então, meu subconsciente consciente gravou. Então, se você ficar doente, passar mal, você vai ter amor, você vai ter carinho, você vai ter, né? Sim. Então, eu falei, cara, né? Hoje eu casei assim, meu marido não casou comigo porque eu tava doente, eu não tenho amigos que eu tenho Uhum. hoje porque eu tava doente. Então, pra que eu vou ficar, né? Se eu tiver um sentimento, às vezes, de insegurança, pra que eu vou ficar doente pra ter amor, né? Não precisa mais estar nesse estado, né? Então, quando eu conscientizei disso, eu comecei até a mudança de hábitos, né? Comecei a mudar a alimentação, mudei assim, eu era muito sedentária, mesmo não gostando, fazendo um pouquinho de esforço, mas fazendo exercício, né? E aquela coisa, né? O ser humano pode falar que é o mais pessimista, mas é o mais otimista, né? Porque acredita que amanhã vai acordar, né? É Já parou pra verdade. pensar nisso? É Né? verdade. Porque se você já faz tudo para amanhã, você já está sendo otimista que amanhã você vai É viver, mas verdade. isso só Bem Deus sabe, não colocado. é? Perfeito. Aí eu, cara, eu falei, meu Deus, né? Então, se a gente tem que acordar, mas é uma nova chance, uma nova oportunidade, né? E mesmo que, assim, às vezes a gente não encontre dentro da gente uma motivação, porque motivação é diferente de animação, né? Às vezes a gente não tem ânimo, né? Sim. Para fazer, mas assim, tem um propósito ali, né? Se a gente está aqui, né? Para que a gente, ou a gente vai ficar do lado do vitimismo, reclamando sempre do problema e cada vez mais afundando, ou a gente pode ir para o outro lado, que é a solução, né? Buscar a solução, né? Não ficar focando no problema, né? Igual assim, uma da igreja que eu frequento, que é a Seitianoye, fala que a gente deve viver do relógio do sol, registrar só os momentos bons, né? Ah, que Assim, porque tem legal. aquele relógio antigo, sabe? Sim, Que marca sim, só onde o sol anda, assim, né? sim. Das antiguidades. E é verdade, né? A gente tem que viver só registrando coisas boas, não focando tanto no problema. A gente tem mania de. Pode ter acontecido mil coisas boas, mas acontece um problema, a gente fica remoendo esse problema um dia, 2 dias, semana inteira, o mês inteiro, né? E fica ali, a gente não consegue encontrar, né? Só reclamando, assim. Então, eu falei, cara, né? Até onde eu vou, igual você falou de autorresponsabilidade, né? De se autorresponsabilizar, né? E se quer mudar, né? Você tem que mudar a sua visão primeiro dentro de você, né? Porque o exterior se baseia do interior, né? Do que a gente tem dentro da gente, né? Então eu falei, se eu quero mudar, né? Eu que tenho que mudar primeiro para querer depois mudar os outros. Porque da gente temos controle, mas dos outros a gente não tem o controle, né? Isso. Das Uhum. ações, né? Então foi E, assim. e Lilian, enquanto você estava lendo o livro, né, fazendo o ligue pontos, né, o que que isso tem a ver com isso, montando a sua história, né, os seus traumas, como é que foram ficando os sintomas? Você foi notando uma diferença de uma piora, melhora ou continuou meio que igual? Então, desde que eu comecei a ler o livro, eu percebi que eu teria que fazer assim, porque toda hipnose é uma auto-hipnose, né? Então, para que eu, né, primeiro tem que tirar do vocabulário o impossível, né? A, a- Certo. tem que ser possível, você tem que acreditar que é possível você melhorar, independente de quem fala, se é médico ou não, né? Porque apesar de ser autoridade máxima, são médicos, pais e professores, né? Que são Uhum. as autoridades, mas que o que eles falar, né, já vai pro, né, já grava na nossa cabeça, né? Nem passa pelo centro crítico ali, né? Mas Isso. eu fiz assim, eu peguei os meus remédios, eu falei, se eu tiver esse remédio, eu tenho certeza que eu vou tomar ele, porque se eu sentir dor, eu vou tomar. Então, o que que eu É. fiz? A primeira ação que eu fiz é pegar esses 23 remédios que eu tomava e jogar fora. Descartei, né? Sério? Fui radical, porque eu falei assim, eu descartei, Não joguei fora, porque eu falei, acredito.
A partir de agora, eu acredito inabalavelmente que eu vou me autocurar, né? Pode demorar o tempo que for, mas eu não nasci doente. Eu que acabei me fazendo doente com o tempo, com as Uau. situações, com a emoção. Então, no momento que eu tive a consciência que eu estava sendo responsável pelas minhas dores físicas, né? Por não ter resolvido as emocionais, e aos pouquinhos eu fui resolvendo, eu falei, eu tenho certeza que eu vou conseguir. Eu tive a convicção de que eu ia melhorar, né? Então, todo dia é uma luta diária, né? Que você tem que fazer auto-hipnose. Auto-hipnose é sugestões positivas. Esquecer ali, né? Não focar muito na dor e falar assim, não, eu sou saudável, né? Cada dia estou melhor, né? Ter essas partes Uhum, positivas, o que você quer para a vida, né? Então, sempre uhum. repetir. Se repete tanto que na cabeça uma hora entra, mesmo que pareça mentira, parece impossível no momento, mas e assim, igual da mão, né? Que eu sentia formigamento, eu falava literalmente com a minha mão, falei, mão, né? Eu nunca te dei valor, né? A partir de agora eu vi que, perdendo o movimento, que eu fui ver o quanto isso é importante, né? Então eu sei que você tem capacidade de se autocurar, né? Então todo dia eu repetia, agradecia. Esse sentimento de gratidão é muito importante, você ser grato pelas coisas que você tem, né? E não focar na escassez, o que está faltando. Pelo contrário, é agradecer o que você tem hoje, né? Não é Uhum. só o financeiro, né? Olha só, né? A gente tem olhos, tem nariz, está respirando bom. Às vezes a gente não agradece o nosso pulmão que está entrando o ar, né? Nossa garganta, tudo. Então, agradecer essas pequenas coisas, sabe? Todo dia agradecendo, agradecendo e fazendo auto-hipnose a ponto de, né? Aí sim, igual você falou das dores, né? Igual a minha perna, assim, chegou um ponto ali que deu um monte de ferida, que a imunidade foi lá embaixo, que eu peguei o Hum. herpes zoster, que é tipo uma catapora. Até, Hum. inclusive, eu tenho Uhum. uma foto, não sei se você consegue ver. Você nem viu, acho que no dia. Olha como ficou minha Nossa perna. Senhora. Cheia de Vixe. bolha d'água, tá vendo? E tudo inchada, né, Inchado, ó. filha? Não Parecia um conseguia nem pé colocar o pé, de pé elefante, no né? chão. Aí, nossa, aquilo lá pra mim é como se eu tivesse com o pé na tomada, levando choque o tempo todo, assim, de tanta dor, que até morfina eles me deram pra tomar em forma de comprimido pra eu aguentar a dor, né? Mas eu falei, não, mesmo sentindo ali aquele formigamento, assim, eu falei, não, isso aqui tá vindo dentro de mim, e, né, essa dor, se tá vindo dentro de mim, eu também consigo me curar, né? Então, aí eu repetia, assim, fazia carinho, assim, na perna, sabe? Todo dia, falando, vai melhorar, cada dia tá melhor. E repetia. E quanto mais doía, mais eu falava, cada dia tá melhor, né? Meio forçada, assim, porque a dor vinha, né? Então, Você era pensou em igual eu falei, é uma. desistir em algum momento, em dizer assim, não chega, também não aguento mais, vou desistir de ler o livro, vou desistir de falar o melhor para mim? Chegou nesse ponto em algum momento de dor ou de angústia? Eu não cheguei, não, porque, assim, no livro tem muitos depoimentos, né? Tipo, é mais de Uhum, um caso e várias situações, mesmo que não tenha um caso totalmente igual ao meu, porque vai ser difícil encontrar um caso totalmente, porque cada um tem sua história vivida, né? sim. Pode ser que eu me assemelhe, às vezes, com o sintoma da pessoa, né? Mas, assim, cada um tem sua história ali, cada um desenvolveu, né, essa dor. Então, como eu vi que a minha amiga deu certo, que era uma pessoa próxima a mim, e também vi vários Uhum, relatos, né? Comecei a seguir a Omni, né? Comecei a seguir o Maicon, os hipnoterapeutas. Eu vi que tinha vários casos que foram tratados com a hipnoterapia. Então, falei, se eles conseguem, eu também consigo, sabe? legal. Botei ali na fé mesmo, né? Acreditando mesmo que, de fato, mesmo que demore o tempo que for, nossa, eu demorei quanto tempo ali, né? Fiquei 4 anos sofrendo. Eu quero que em um dia resolva. Pode ser que demore mesmo, né? Olha quanto tempo que Hum, eu venho, né, com essa doença, né? Então, eu não pensei assim se eu vou demorar tanto tempo ou não, mas eu tinha convicção de que eu ia melhorar, sabe? o tempo que Daí fosse foi necessário, né? eu tava com essa crença, né? Tanto é Uhum. que foi diminuindo, diminuindo, assim, em pouco tempo, vamos dizer aí, meio ano, já tava tudo ok, assim, era incrível de não ter que tomar os 23 remédios, nenhum, né, consegui. As intolerâncias sumiram, consigo hoje comer tranquilo, sabe, leite, essas coisas, e, cara, é uma realização, assim, Incrível. falar, nossa, e fiz o meu milagre acontecer, né? Não Sim. esperar cair do céu, fiz literalmente, né, assim, com o poder da mente de desbloquear isso, né? Então,
como eu tive pessoas que me inspiraram a fazer isso, por isso que eu conto, sabe? A minha história não é para me vangloriar ou achar que eu sou melhor, mas se eu puder inspirar uma pessoa a acreditar e realmente fazer ela curar, para mim já tá feito, sabe? Até hoje eu tava de mudança e fiquei procurando na minha casa. Eu achei, ó, a cartinha que você fez para mim, ó. Ó, a cartinha que você falou. Eu guardo com muito carinho, ó. Ah, você foi Sua muito cartinha. especial, foi um presente naquele outubro de 2021, né? Faz Ah, muito pouco tempo, né, obrigada. Lilian? E você é Então, uma é fonte por isso de que, né? inspiração, de fato, né? Quando a gente ouve Obrigada. isso, a gente começa a descobrir que realmente a gente não tem limites, né? Que a gente acaba Uhum. acreditando em limites, mas que verdadeiramente, né, não existe, porque como é que a gente pode ver o quadro que você veio, né? Piorando, 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 é internada 15 dias na UTI, né? Sai, mas ainda com toda essa questão medicamentosa, 4 anos nesse sofrimento. Eu imagino todos os prejuízos emocionais que você teve, que o seu marido teve, que a tua família teve, né? E aí você vai, se dedica, acredita, que é isso que a gente estava chamando de autorresponsabilidade, né? No livro tem, Uhum. sempre eu cito uma coisa, e eu citei no começo da live, que é essa história da gente acreditar numa coisa e acontecer, né? Como se a gente atraísse aquilo. A segunda regra Sim. da mente, aqui no livro está escrito 7 regras da mente. A segunda é assim, ó, o que é esperado tende a ser realizado. O que a Lilian está nos contando é exatamente isso, né? A partir do momento que eu decido uma coisa, aquilo de fato tende a ser realizado. Esse é o nosso grande poder. E você estava tanto na fase boa, né, da sua cura, usando o seu autopoder, como na fase ruim você estava usando o seu autopoder. Porque se eu estou acreditando que não tem jeito, se eu estou negativa, a lei é válida do mesmo jeito, não é? Eu estou Verdade. acreditando que eu vou me ferrar, adivinha qual vai ser, né, o prognóstico? Vai se ferrar. E se você acredita que vai dar Uhum. tudo certo, qual que é o prognóstico? Vai dar tudo certo. E a gente demora muito tempo para cair essa ficha. Muito tempo, né? E a gente Exatamente. não se dá conta que o tempo todo, o dia inteiro, a gente está se programando. Seja para dar certo, seja para dar errado. Não é, É Lilian? verdade. Aham. Isso E mesmo. agora eu queria que você contasse para gente, né? Porque você está falando que foi no começo mais ou menos da pandemia, né? Foi 2020 que você teve acesso ao livro, foi isso? Uhum. E Foi. aí você demorou mais ou menos 6 meses para estar fechando todo esse processo de autoterapia que você fez, né? No caso, nossa, Então, a minha alergia mesmo, hoje eu acordo assim, sem alergia nenhuma, não coça mais meu olho, eu não espirro mais, parou a sinusite, acabou a infecção, ou seja, a imunidade também aumenta, né? Assim, sim. o seu poder, né, de corpo vai se autocurando, né? E é uma luta diária mesmo, porque eu tratei das coisas que estavam me manifestando, mas aí sempre tem problema, né? Vem o corona, uma coisa nova Uhum, ali, né? uhum. Que até esse ano eu peguei, mas assim, eu nunca pego leve, né? Eu pego as coisas meio forte, né? Então lá vai eu lá de novo, fui internada lá, falei, caraca, né? Agora que eu me curei, tô sendo internada de novo. Aí os médicos vêm com aquela medicação toda, né? Falei, calma aí, né? Calma aí, que eu não vou começar a entrar nesse ciclo, não, né? Aí a gente tem que fazer a luta diária mesmo, né? Acreditar ali, não se perder, né? E falar, né? Acreditar, esquecer, né? Também as coisas, não ficar presa assim, ah, será que eu vou voltar no ciclo de novo? Não, né? Daqui para frente é uma vida nova, né? Vai às vezes acontecer uma enfermidade ali que, né, tá fora do nosso controle, que é físico Sim, mesmo, né? Não é só sim. emocional, mas a diferença tá como você controla isso, né? Até que ponto sua mente está blindada, né? A ponto de estar preparada para novos acontecimentos, né? E encarar os fatos, né, mesmo. Então, eu acho que é importante a pessoa, né, ser sempre uma luta diária ali, né? E também fazer melhor, não é ser o melhor da turma, ter os melhores resultados. Não, se para você levantar da cama já é uma coisa que se você não fazia, já é um ponto para você.
Só de sim. você, né, movimentar um pouco, 2 vezes que for. Mas para quem não movimentava nada, já é um progresso, já é 2 pontos para você. E aí, fazendo de acordo com o seu limite ali, né? Com essa recuperação, né? Não fazer ali conforme você consegue, não querer se espelhar na outra pessoa ali, né? Que consegue de um dia para outro, mas né, Sim. respeitar o seu tempo ali também, né? Que se você não nasceu com problema, né? Que se tiver alguma ligação emocional, né? Eu falei, comigo eu consegui me autocurar, só que, cara, a hipnoterapia é maravilhosa. Nossa, a Sandra, quem precisar ali procurar alguma coisa, procura você. Eu tenho certeza que vocês vão ajudar de alguma maneira, porque realmente depois desse livro, de eu ter me autocurar tudo, né? Eu tive a oportunidade de participar de algumas hipnoterapias. Cara, se eu pudesse, eu fazia todo dia. De tão bom que é. Vale É muito a pena. libertador, né? Nossa, Libertador. exatamente. Sempre a gente tem algo a resolver, né? Às vezes não é nem dor física, mas uma crença Sim, financeira que não te deixa sim, evoluir, né? No justo. negócio, na faculdade, nos estudos, alguma coisa que está te travando. A hipnoterapia, eu acho que é uma forma de você resolver e seguir em frente, né? O que falta para você, né, decolar, né? Eu acho que é muito importante. Eu prezo muito por esse caminho dos hipnoterapeutas, né? Eu acho muito incrível o trabalho de vocês. Obrigada, amiga. Incrível foi o que você fez, mostrando para a gente aonde a gente pode chegar. E o que eu queria te perguntar, para você ser bem específica assim, o que que você faz no seu dia a dia para você manter a sua mentalidade positiva, para você continuar nesse alto amor, né? Se dando carinho, se respeitando, tendo paciência com você. Eu digo assim, a gente precisa se olhar com bons olhos, né? Um olhar Ah, de sim, com certeza. gentileza, né? De amorosidade. Como é que você pratica isso? Que dica que você daria para gente para manter esse espírito, né? Porque você saiu Ah, do, sim. né? Lá do submundo Aham. e está lá no cume da montanha, né? Como é que você se sustenta Aham. aqui no cume? Olha, a dica que eu dou é assim, olha, gente, por mais que é importante você estar por dentro das coisas, mas desliga a televisão, para de assistir novela. Eu era a pessoa Ótimo. mais noveleira, eu assistia todas as novelas, via resumo e tudo, mas novela, né, brasileira gosta de um drama, gosta de uma coisa assim, então, é um lixo tóxico, assim, no sentido de, né, ver a maldade que existe no mundo. Então, eu parei de assistir televisão, parei de fazer essas coisas e troquei por livros. Livros nossa, comecei, em vez de ficar comprando roupa, essas coisas, eu estava comprando livro, porque livro, assim como o alimento, que a gente, para sobreviver fisicamente, a gente precisa comprar alimentos, comer, a gente precisa alimentar a nossa mente também. Como que a gente Uhum, alimenta a nossa mente? A melhor forma são livros de autoajuda, de né, coisas que aprende assim, que vai fazer, né, a gente ter autoconhecimento do amor próprio, de se valorizar, principalmente, como você falou, como que eu olho no espelho, né? Porque eu era da pessoa que pensava em todo mundo, menos em mim, né? Mas aí tem uhum, a linguagem do amor, tem o livro O Poder da Ação, né? O quanto é uhum. importante, os segredos da mente milionária é excelente também para quebrar muitas crenças. Então, procura um livro de acordo com o seu gosto, né? O livro só vai ser bom o que te ajudar de fato, o que tá naquele seu momento, né? Se você precisa para a parte financeira, se você quer estudar, aperfeiçoar uma parte ali, né? Também li aquele O Poder do Subconsciente do Ed Murphy, também muito bom, sabe? Uhum, uhum. Então é bem legal. Então a dica que eu dou é assim, alimente sua mente também. Alimente com coisas boas, né? Livros, né? Trocar a televisão por livros, sabe? Sair um Uhum, pouco das redes sociais também, porque às vezes a gente uhum. segue amigos, famílias e tal, né? Mas não é que seja ruim, mas às vezes a gente tá no momento ruim, a gente precisa às vezes de uma ajuda extra, né? E essa ajuda Sim. extra a gente vai encontrar mais, né? Nesse setor. Então, eu troquei muito por livro, também alimentação, eu comia muita porcaria, sabe? Comida fast food, assim, Uhum, sabe? Lanches, uhum, troquei por coisas mais saudáveis, coisas da terra mesmo, né? uhum. Verduras, né? Menos fritura, né? Então, essas coisas de mudar, igual você falou, como que a gente alimenta a nossa mente?
com livros, com coisas boas, com coisas positivas, coisas que elevam nossa autoestima, não que abaixam, que faz a gente acreditar na maldade, mas que faz a gente ter fé, né? A gente Certo, admirar os ricos, né? Porque a gente tem aquela coisa assim, na novela o pobre é o cara bom e o rico é o cara mau, né? Mas não existe certo. isso na realidade, né? Na atualidade, existe muita gente riquíssima que ajuda, faz ONG, faz um monte de, Uhum, né? Ajuda muitas uhum, pessoas. Então a gente tem que saber olhar para esses ricos, né? De uma forma que certo. admirar, falar, um dia eu quero chegar lá. Porque se você tem, né, raiva desses caras, você nunca vai ser rico, porque, né, sua mentalidade te bloqueia, né? Faz você gastar a mais do que pode e tudo. Então, a minha recomendação é que leia livros, né? Seja positivo, admire pessoas bem-sucedidas, né? Que um dia você vai chegar lá, né? Então, ter esse sentimento de admiração, né? De ter inspiração, né? E não de aquele sentimento de inveja, aquele sentimento de, sabe, de Uhum, uhum. preso, né? Então, a minha dica é alimentar a mente com coisas boas, né? Com livros, né? Que eu acho que é uma forma mais rica, né? Filmes também inspiradores, Sim. motivacionais, né? Tem muitos filmes, quem não é muito chegado no livro, tem filmes, tem coisas mais motivacionais, né? Acho que eu lembro um bem, é bem antigo, mas assim, acho que Desafiando os Gigantes, não sei se você já Sim, assistiu o é bem filme. legal. É Uhum. tipo esses Ótima tipos de dica. filme, né? Então, tendo essa, né, esses tipos de recomendações, assim, ver sempre o lado bom das coisas, né? Tentar também focar ali no que é bom, né? Não no que é ruim. Quando você foca também na solução, se você está no estágio, quando você vai vendo mais soluções do que focando no problema, sua vida vai desencadeando, né? Tanto é que, igual eu falei, em 2017 eu não tinha condições de pagar um plano, mas hoje, né, com a Lívia Uhum. atual, eu já tenho condições de pagar um plano de saúde, eu tenho condições de fazer outras coisas. Então, porque se eu tivesse pensando na Lívia anterior, eu estava encostada pelo governo, né, por causa da doença ali, da incapacidade de trabalhar. Mas eu não aceitava isso. Eu falei, não, eu não vou viver de governo, não, vivendo com salário mínimo que na época era, não sei se mudou, mas eu lembro que eu estava recebendo só 1.045. Falei, cara, você foi no mercado Uhum. hoje, não Uhum. compra menos de R$ 100, comprando básico, arroz, feijão, não é Uhum. verdade? A gente gasta ali. Uhum. Falei, não vou viver de, né, não vou depender de político, não vou depender do meu trabalho, do meu esforço, né? Sim, Então, desde então, a gente vai conquistando de uma forma, quando você tem essa garra, né, você vai para frente, né? Você vai perfeito, Lilian. conquistando. É Perfeito. isso aí, Parabéns. então. Minha dica é essa. Obrigada. Me diz uma coisa, eu não estou conseguindo rolar os comentários. Você está vendo os comentários? Eu não sei se tem alguma pergunta para você. Então, para mim não está aparecendo as perguntas. Não sei se é porque sou Para mim está convidada. travada aqui. Os comentários estão aparecendo para você ou não estão? Para mim, não. É para não. Então, assim, gente, nós estamos aqui brigando com o Instagram. Qualquer Eu coisa, não manda no consigo direct que a ver. gente tem o prazer de explicar, né? Ai, meu Deus. Eu não consigo ver, a Lilian não consegue ver, então vocês podem mandar pra gente se tiver qualquer questão, né, Lilian? A gente vai gravando o vídeo, É, postando no manda no direct aí, Stories, por favor. ou faz outra live também, né? Porque a gente gosta de estar aqui conversando. Ah, isso é um prazer, mas pior que eu. Nossa. Ô, Lilian, e quando você vai escrever seu livro? Ah, será que dá? Será que eu sou boa nisso? Ai, meu Deus, eu não, Ah, você não pode pensei escrever nisso um ainda, não. capítulo do meu livro. O prefácio você vai fazer, você já sabe, né? Então, Uau! Olha só, gente. Que convite e, maravilhoso. Aí tem que e achar. convite ainda gravado, né? Que fica pior. Ó, você Você viu, nem né? Tem pode provas falar. aqui, né? Tem testemunhas ainda, hein? Justamente. Bom, perfeito. Estamos aqui com 1 hora de live já. Passa muito rápido, né, Obrigada. Lilian? Perfeito as dicas que você deu, a sua jornada. Toda vez que eu te ouço, eu penso assim, Nossa Senhora, né? Graças a Deus, né, você pôde superar tudo isso, né? E a gente, quando supera, eu não sei se isso acontece com você, mas é uma coisa que eu vejo muito claramente. As pessoas olham para trás, para as doenças, para as dificuldades, né?
as feridas emocionais e acabam até agradecendo. Porque graças a tudo isso, né, que possibilitou estar onde está hoje, né? É o que eu digo sempre. Essas questões que são os nossos sintomas, né, como bem você colocou, pode ser uma questão financeira, pode ser familiar, pode ser relacional, pode ser física, elas acabam sendo como se fossem os pesos da academia. Se a gente vai para uma academia, quer fortalecer braço, perna, abdômen, enfim, mas não tem peso, a gente não tem como se fortalecer, né? E aí a gente fica meio que naquela zona de conforto, né? Vivendo, mas de verdade é um sobreviver, né? Não é fazer uma diferença, não é se tornar um agente de luz, né? Para termos um mundo bem melhor. Então, de qualquer maneira, né? A tua experiência que você passou lá foi uma experiência muito difícil para uma criança só de 8 anos, né? A gente consegue imaginar qual que foi o drama, né? Porque não foi um dia que você viveu isso, né? Foram aí, né? Muitos dias nesse clima aí de sendo, né? Odiada, desprezada, rejeitada, atacada. Você sofreu todos os processos que a gente sabe que realmente causam traumas emocionais profundos, né? Então você é uma sobrevivente, mas não é só uma sobrevivente. Você acabou realmente com isso iluminando a sua vida e possibilitando iluminar a vida de todo mundo que tem acesso a isso e que no mínimo, né, a gente para e pensa assim, meu, se ela conseguiu, que merda que eu tô fazendo que eu ainda tô no mesmo ponto? Não é verdade? É essa pergunta que vem, Faltando, né? né? Tá me faltando. O que mais tem que piorar para eu decidir como a Lilian decidiu? Peraí, acabou, chega. É o que eu chamo do dia do chega. Chega, a partir de agora, isso eu não admito mais para mim. Né? Então, eu acho que é uma reflexão que todo mundo faz, do tipo assim, até quando você vai ter dó de você mesmo? Né? Até quando você vai se manter nessa zona de conforto, de mimimi, de olha o que fizeram comigo? Cara, não importa o que fizeram. O que você vai fazer a partir disso? Né? Que atitude que você vai transformar na sua vida? Porque senão é isso, né? É de mal a pior, porque a tendência não é melhorar do nada, né? A tendência é cronificar, é ficar nessa situação que você via, não tem cura, não tem jeito, é tomar remédio pro resto da vida, né? E muitas pessoas acreditam nisso, né? E, infelizmente, muitas pessoas acreditam nisso. Eu, como hipnoterapeuta, meus colegas hipnoterapeutas, você, nós temos essa missão de trazer a boa nova, embora surja aquilo que você começou a dizer na live. Quando eu via falar de hipnose, parecia um troço meio, né? Meio Enganação, maracutaia. Né? E não totalmente é. preconceituoso. Porque a história da hipnose, ela realmente tem alguns fatos, assim, né? De proibições em termos de religião. E quando a gente lê esse livro do Michael, a gente fica por dentro da história e começa a entender por que tem tanto preconceito, tantos mitos, né? Na verdade, a gente tem aí, através da hipnose, um instrumento de autocura. Como você disse, todo o processo de hipnose não é um processo que a Sandra ou qualquer hipnoterapeuta entra dentro da mente da Lilian e bota coisinha e tira coisinhas. Eu adoraria, mas não é. É a gente que faz, né? Verdade. Um livro é capaz E de é uma fazer coisa isso pra gente. natural, né? A hipnose é um estado natural da mente, né? Quando a gente pensa no que comeu ontem, já é uma regressão, né? Ou às vezes a gente está lá no estacionamento, ou vê um filme também, emociona, já é um estado de hipnose, né? Então a gente não fica preso em nada, a gente está consciente o tempo todo. Então assim, a nossa mentalidade é tirar esse preconceito e ter, né, a sensibilidade de ouvir, né, pelo menos, né, ver como que funciona, né, que é daí que você entendendo como funciona, né, que você consegue desbloquear, né, mas a ajuda de vocês, porque nem sempre é fácil a gente achar, às vezes a gente
na própria defesa, bloqueia, esquece algumas fatos que foi traumático pra gente, mas vocês conseguem ali, independente se foi traumático ou não, mas descobre a raiz do problema, né? Isso que eu acho incrível, o poder que vocês têm de conduzir, né? De orientar, né? Então, seguindo as orientações de vocês, é impossível não resolver o problema, só se você não quiser mesmo, né? Resolver ele, né? Mas se né? Se você quer resolver, eu acho que se você não tá conseguindo sozinha, não fique assim, falar, ai, cara, por que que a Lilian consegue e eu não consigo? Não tem problema, Uhum. né? E é por isso que existe, né, profissionais como vocês que podem ajudar a gente, né? É, Ajudar as e pessoas, é né? importante isso que você está falando, por quê? Porque às vezes esse mergulho que a gente faz é preciso que seja um mergulho em dois. Você conseguiu sozinha, Exato. né? Uhum. Então, assim, esse é um grande mérito, mas a maioria tem mais dificuldades. Então, precisa em dois. E a gente precisa escolher o profissional realmente que seja um profissional sério, né? Que tenha isso que você falou dos depoimentos, que você tenha a Uhum. consistência naquilo que a pessoa passa, porque eu acabo recebendo aqui no consultório muitas pessoas que se retraumatizaram, ou seja, foram para se curar e acabaram complicando ainda mais, porque se você não faz uma Nossa. metodologia correta, né? Você acaba, ao Uhum. invés de eliminando sentimentos, somando ainda mais coisa, né? E aí vira Nossa. o ó do borogodó. Aí é Nossa, é difícil. complicado, né? Sim, Então tem que ser um, né, profissional de confiança, né? Pesquisa, né? Igual você, eu sei que é sim, formada pela Omni, né? Que é uma das maiores sim, instituições, né? Então, também não ir assim só porque a pessoa fala que é e você vai e, né, e resolve. Tem que ver, né? O preço, tem tudo, né? Tem que ver o sim. valor que vai gerar na vida, porque quando a pessoa também, né, tem que desconfiar também, né? Tem que dar uma investigada, né? Então, igual você falou, né? Tem que Justo. procurar o profissional certo, né? Porque vocês têm o valor que, né, do aprendizado, de tudo que vocês fizeram até o conhecimento, essa experiência que você teve com seus clientes que consultaram com você. Então, você vai saber agir, né, em casos, nessas situações, como que é a melhor forma, né? Sim. Porque você está preparado, né? Então, eu acho que isso aí É também, como, é procurando um como profissional. você, né, Lilian? Você acreditou no livro, acreditou em tudo mais, porque a tua amiga, que você via lá trazer talheres para não poder, né, sofrer uma alergia com a questão Uhum. celíaca, de repente não tem mais nada, tá comendo? Como assim? É muito louco, né? Se você fala assim, meu, a É, pessoa tinha diabetes, não tem mais. Era celíaca, não tem uhum. mais. Tinha lúpus, artrite reumatoide, Sjögren, sei lá o que que é. Não tem mais. Tomava 23 Fibromialgia e não remédios, tem não tem mais, mais. né? Que coisa, né? Aí a gente fala, é Caraca, é milagre. uma coisa. O problema é que o Hum, milagre é possível para todos nós, né? exatamente. Todo mundo tem esse poder. Depende de Exato. acreditar ou não. A fé, né? O tamanho da fé, né? Você só consegue alcançar aquilo que você acredita, né? Então, se você não Perfeito. tiver nem o mínimo de fé, né? Pode ser o melhor especialista, mas se você não acreditar, não vai para frente, né? Então, essa É. importância mesmo, dos dois lados, né? Não sei se você está vendo os coraçõezinhos aí, tem um monte de coraçõezinhos. Eu não sei exatamente quem está Oh, mandando, mas vamos então mandar assim um monte de coraçõezinhos coraçãozinho. para a Lília, como se a gente estivesse aqui batendo Obrigada. palma, porque Obrigada. além de ter feito tudo isso, ela está doando o tempo dela para realmente, né, provar isso para todos nós. É possível para você também, né? É possível para Obrigada. todos nós. Todos nós merecemos. Então, parabéns, Lília. Fico muito feliz, Muito você obrigada. realizou um sonho meu, já tinha te falado, quero fazer uma live com você, eu quero fazer uma live com você. E chegou o Arrasou, para. momento, Obrigada. e chegou Obrigada o pelo momento. convite. É, que bom, Lilian. E mais, né? Hoje a gente está fazendo a live com a Lilian para comprovar, não é a Sandra que está falando, é a Lilian que está dando um depoimento, uma testemunha do que é capaz. Amanhã eu vou soltar no meu stories uma super coisa a respeito desse livro, que se eu fosse você, se você achou legal a história da Lilian, eu ia ficar bem ligado, porque tem coisa para rolar amanhã de surpresa, né? Em homenagem a tudo isso que a gente ouviu da Lilian. Lilian, muito obrigada, um beijo para Obrigada, você, boa um noite. beijo para o seu marido, que é outro fofo que eu tive o prazer de conhecer, uma pessoa incrível também, né? O que a Lilian falou é muito legal, que todo o processo da doença ela só conseguiu passar por causa do marido, né? A gente às vezes esquece da importância do copiloto, né, Lilian?
mas é fundamental, né? Você não fez isso sozinha, eu tenho certeza. Tenho certeza que a hora que você olhava no olho dele, ele dizia mentalmente para você, não desiste, né? Eu tô contigo, não desiste. E isso que Uhum. fez com que a força do amor você voltasse para você mesma, né? E passasse a se amar também, né? Se cuidar. Então, Pois um é. beijo Não, para ele além também. do. Obrigada. Foi muito, esse, igual você falou, essa conjunto de amor, né? Igual tem uns amigos meus que dobraram 1.000 tsurus, que é um passarinho de origami, sabe? Uau! Sei. Porque dizem que na lenda, né, dos tsurus, se você dobra 1.000 tsurus de origami, o seu desejo é realizado, né? Eles fizeram o desejo de eu me Uau! curar, então. Tem até, inclusive, um quadro que deixa eu mostrar pra você. Ah, quero ver sim. Isso daí eu não conhecia. Essa parte da história eu não conhecia, olha. Ó, fizeram um quadro, ó. É um Uau! passarinho, Que tá vendo? lindo! É bem Que grande, ó. lindo! Nossa! Aí tem os Eu vou meus. tirar um passarinho para você ver aqui. Ó, Tá. ele é um passarinho assim, ó. Quanto tempo demora para fazer uma dobradura dessa? Porque é super delicado, né, Lilian? Ó, eu acho que depende de cada pessoa, mas eu não sei, nunca parei para calcular o tempo de quando que faz, mas é. Tá vendo? É bem picadinho, ó. É um passarinho. Nossa. Ô, Lilian, Suru. tenho dois desafios para você fazer, ó. Medir quanto demora mais ou menos em média fazer um passarinho desse, porque a gente multiplica por 1.000 e aí a gente sabe o tempo de dedicação. E outra coisa que é o desafio, você botar na ponta do lápis quanto você gastou nesses 4 anos aí, né, em função de médico, de medicação, de exame. Você tem mais ou menos por alto quanto você gastou? Olha, eu não tenho o valor exato aqui no momento, mas a gente consegue fazer um cálculo rápido. Você que é boa de matemática, me ajuda Ah, aí, eu ó. sou Eu gastava ótima. mais, Psicóloga é ótima mais em de. matemática. Ó, porque eu gastava mais de, sem brincadeira, mais de R$ 1.000 só em remédios, tá? Isso sem contar as consultas. Se eu multiplicar por 12, vai dar 12.000, não dá? 1.000 vezes 4 dá E quase 50.000 de remédio. só de remédio, viu? Fora as consultas, exames, que daí eu, né, realmente, esse valor eu não sei calcular quantos por mês que eu gastava, porque eu não tinha plano na época, né? Mas de Uhum. remédio eu gastava mais de R$ 1.000. Mais, então, na Uau. verdade é mais que isso, né? Então, é dinheiro, imagina, gente, dá pra comprar, Sim, né, uma moto, um carro aí, eu dar uma sim. entrada, né? É um dinheirão, né? E não Imagina. só isso, né? Se você investe, mas você tem um retorno, né, de ficar bem, legal, né? Vale a pena, é um investimento. Mas quando de fato você investe tudo isso e ainda assim continua mal, continua com dor, né? Continua sem conseguir ter uma vida realmente digna, né? Não é um investimento, é um custo de fato, né? Uhum, exatamente, porque é um dinheiro, né, e pensa comigo, né, se naquela época estava, tudo aumenta, né, e a vida inteira você gastando esse valor, né, eu Então, fui 4 anos, né, mas tem gente que tá 10 anos, 20 anos é, sofrendo com essa dor, né, então imagina o quanto que ela não tá, não só gastando financeiramente, mas não tá desgastando a vida dela, né, às vezes é, acontece uma separação, né, graças a Deus meu marido teve junto, mas quantas pessoas não são abandonadas nessa situação, né? justo. De, né? Então, é por isso que eu valorizo muito, sabe? O meu marido. Minha mãe fala, cara, você Sim. tem um marido que, né, tipo, não te abandonou, sempre tá lá junto com você. Então, o meu amor ali, ele cada vez aumenta porque, nossa, eu valorizo demais, né? Estar junto ali na dificuldade mesmo. Isso que é o verdadeiro amor, né? Aquele que não te abandona, né? Que tá junto com você Justo, na pior e no melhor momento, né? justo. Então, né, vai desgastando, né? Porque depressão é o seguinte, né? Pelo menos eu que convivi, você começa a se isolar do mundo, né? Você não É, quer mais sair, conversar com os amigos, parentes. sim. Você quer se isolar no seu mundinho ali, né? Ficar só de boa, né? Não quer falar como você se sente, se fecha cada vez mais, né? A ponto de realmente querer tirar a vida, né? E eu acho que Sim. nesse ponto, nesse estágio, né? O que a gente tem que fazer se naquela época, né, da liga anterior, na verdade, eu lutava nem por mim, eu lutava pelo meu marido, pela minha Eu mãe, acredito. pelas pessoas, né, no início ali, né. Uhum. Depois que eu fui percebendo, né, criando
me valorizando mais, né? Tendo o meu amor próprio, né? Porque para mim, amor próprio era um egoísmo. Eu achava que era egoísmo Uhum, meu se eu me amasse, né? Mas como se eu, que sou a pessoa mais importante desse mundo, né? Se não se amar, como que vai amar os outros, né? uhum. Então, quando eu aprendi isso, né? Não sei, não ignorar os outros, mas que aprendi a se amar primeiro para depois amar o outro, mudou completamente a minha visão. Eu digo assim, não é você ou o outro, é você e o outro, né? É É, conjugar, é unir, né? Não é exatamente, é o priorizar o complemento ali. outro. Lilian, Exato. fantástico, adorei esse. Me chama os papeizinhos lá, os passarinhos? Suru, suru, Suru. Tá, su, é com suru. T, suru. Suru. Isso, Eu é. aprendo, Lilian. Eu aprendo, tô chegando. Tranquilo, é difícil. Obrigada, Lilian. Eu vou deixar Imagina, que gravado, agradeço. depois eu passo para você, tá bom? Tá bom, muito obrigada pelo Eu convite. que É um agradeço. prazer. Obrigadão, Lilian. Ótima noite. Até mais. Tchau, Para você tchau. também. Ótima noite E a para todos. vocês todos que estiveram presentes aqui ao vivo, gratidão. Se tiverem perguntas, deixa para a gente no direct. E ótima noite para vocês também.